Olá, estudantes da palavra! Estamos aqui na revista Conexões. Hoje nós vamos fazer a conexão entre a carta de Judas e o livro de Deuteronômio, tá bom? Essa revista aqui é a terceira revista que nós estudamos e hoje nós vamos ver o livro de Judas. Judas, vou colocar aqui. Judas. Muito bom estar com você, que ama a palavra, que gosta de estudar a palavra e que tem paciência de estudar junto comigo, ok? Vamos orar, pedir a Deus para nos orientar, nos dirigir nesse estudo da palavra. Aproveita e pega a sua Bíblia aí, porque tem que estar com a Bíblia por perto, não é? Escola bíblica, então o livro-texto é a Bíblia. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque estamos juntos, estamos conectados, estamos querendo entender o que Tu queres para nós, estamos querendo entender a Tua palavra. Portanto, ó Deus, fala ao nosso coração, nós imploramos isso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Judas, aí você logo vai pensar que é o Judas Iscariotes, não é? Não, nada disso, não é Judas Iscariotes. Eu vou pedir a Marília para abrir Mateus 13, 55. Olha que coisa interessante. Judas é um dos irmãos de Jesus. Jesus tinha 4 irmãos, viu? Jacó, José, Simão e Judas. Então a gente vai ouvir esse Jacó é o Tiago, né? Você sabe disso, né? Tiago, que é irmão, que a gente já conversou, Tiago e Jacó tem o mesmo significado do nome, e a família parece que era muito judia mesmo, né? Só nome assim, Jacó, José, Simão e Judas. E Judas significa, para que você saiba, Judá. É a mesma coisa de Judá, mas ninguém bota o nome de filho mais de Judá, nem de Judas, né? Judá até pode ser que alguém coloque, mas Judas não, porque o Iscariotes foi o que traiu a Jesus. Mas vamos ouvir lá o que a Maria vai ler, Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ok, Tiago, José, Simão e Judas. Agora eu vou pedir a Marília para ler. Também esse texto tem um correlato, viu? Marcos capítulo 6, versículo 3. Mas eu vou pedir a Marília para ler Judas. Judas lá, um capítulo só. Muito interessante. Eu já disse para você que a família era muito judia. E a gente já percebeu na carta de Tiago a profundidade judaica de Tiago. Tiago e Provérbios andam juntos ali. E Judas também enche a gente. Enche no bom sentido, né? Transborda de Antigo Testamento. Em seu um capítulo ele faz um passeio pelo Antigo Testamento e mostra muito conhecimento das escrituras judaicas. Eu vou pedir a Marília para ler versículos 1 a 4. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Então, como é que começa o livro? Lutem! Olha que coisa legal! Lutem pela fé cristã. Por que Judas vai falar isso? Judas vai falar isso porque você sabe que a intenção, o plano, segundo o que a Marília leu e que você está lendo na sua Bíblia aí, o plano de Judas não era a ideia, que é o balão de ideia, balão de pensamento. A ideia de Judas
não era escrever sobre essa questão de lutarem pela palavra, mas de valorizar a fé que nós temos e a salvação que recebemos em Cristo Jesus. Mas por que ele vai falar nessa primeira parte, lutem pela palavra? Porque antes ele ia falar como a gente luta pela palavra depois de salvo. Agora ele vai dizer por que a gente precisa lutar pela palavra. Muito interessante, né? Sabe por que ele falou que precisava lutar pela palavra? Porque tinha uma galera lá, uns judaizantes. Eu vou pedir a Marília para ler o verso 4 novamente. Leia, por favor, Marília, o verso 4 novamente, só para o pessoal entender o que estava acontecendo, qual é o contexto. Verso 4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Gente, tinham doutores, gente que conhecia o Antigo Testamento, aproveitava o ensino de Jesus, de que a salvação veio para nos redimir, para nos tirar das amarras, e os caras transformaram a graça em libertinagem. O que é isso? Soltaram as rédeas e achavam que cada um podia fazer o que quer. Na verdade, era um discurso, o que acontece até hoje na igreja, né? Somos livres em Cristo, mas a gente é livre para alguma coisa, para um serviço. A gente é livre para servir, a gente é livre para adorar a Deus e não para levar uma vida moral de baixa qualidade. Então, o que esses caras queriam? Eles queriam dinheiro, acima de tudo dinheiro, e poder, posse, poder. Eles queriam poder, queriam força, poder, graça. E é exatamente o que acontece até hoje nas igrejas. Então, Judas deixou de falar da salvação que a gente recebe em Cristo. Ele deixou de falar da salvação que a gente recebe em Cristo, que ele falou que iria escrever sobre isso, mas gasta um tempo para falar contra esses caras aqui. Então, entenda isso. Judas vai dizer, lutem a fé cristã contra isso que está aqui. Nós somos livres? Somos, claro que somos livres. Somos livres, mas somos livres em Cristo, ok? Somos livres em Cristo. A gente não pode fazer da nossa fé cristã uma escada, como quem quer subir no poder. Tem muita gente se engraçando com o evangelho, que não é evangelho, é evangélico. É evangelho segundo os santos evangelhos. E a gente usa o texto como pretexto. A graça de Deus nunca foi licença para pecar. Vou repetir. A graça de Deus nunca foi licença para pecar. Então o pessoal estava afim de dinheiro, de poder e de sexo. Sexo, drogas e rock and roll é sexo, dinheiro e poder. Os líderes estavam vivendo a vida de forma dissoluta e usavam o cristianismo para explorarem isso. E como é que Judas vai mostrar, apresentar a tese dele? É muito interessante. Judas agora vai fazer um passeio pelo Antigo Testamento e eu quero que você entenda, por favor, entenda isso. Vamos lá, Marília leu de 1 a 4, agora a gente vai ler de 5 a 10 e ele vai dar 3 exemplos do Antigo Testamento, que a gente vai passar rapidamente pelos exemplos, para entendermos. Olha, o Judas sempre vai fazer, também na doxologia, no finalzinho do livro, sempre vai fazer tríade. Sempre. 3, 3, 3, sempre exemplos, 3 e tem um intervalo e depois mais 3, ok? Então eu vou pedir a Marília, enquanto eu apago e faço o desenho aqui, para a Marília ler versículos 5 a 10. Por favor, Marília.
Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto como animais irracionais. Nessas mesmas coisas se corrompem. Ok. Ele vai dar 3 exemplos de rebelião e de injustiça. O primeiro exemplo que ele vai falar está em Números, no livro de Números, no capítulo 14, que é a rebelião que há no deserto. Há uma rebelião em Números 14, uma rebelião que ocorre no deserto. Tem outra rebelião que ele vai falar que ocorre no céu. Uma rebelião que ocorre no céu. O pessoal querendo ter o mesmo poder de Deus e briga no céu. Aqui a rebelião que vai ocorrer no céu, que ele vai citar. Aqui eu tenho que colocar isso aqui. Gênesis 6, tá certo. Gênesis 6. E um livro apócrifo, 1 Enoque. Essa é uma história de um livro apócrifo. Aguarda isso aí, fica com isso aí. E depois ele vai falar de Sodoma e Gomorra. Você percebeu na leitura da Marília que aqui a acusação de Judas contra os líderes é porque eles estavam se rebelando contra as autoridades eclesiásticas. Primeiro, a rebelião lá no deserto, que eles questionam a autoridade de Moisés e vão pedir água e tudo mais. Depois, a rebelião no céu, que um terço dos anjos é colocado para fora, e também a questão de Enoque, porque queriam ser iguais a Deus. E a rebelião de Sodoma e Gomorra. Por que rebelião de Sodoma e Gomorra? Porque Deus fez o homem para a mulher e fez a mulher para o homem. Mas como a gente estava se corrompendo, como diz Romanos capítulo 1, Deus dá linha na pipa, deixa por nossa conta e a gente faz a besteira que faz. 3 exemplos então ele deu, agora ele vai dar outros 3 exemplos e eu vou pedir a Marília para ler versículos 11 a 13, que vai falar que eles são rebeldes e corruptos. Já não é só a rebeldia, mas é rebeldia e corrupção. Olha, isso na época lá do começo do cristianismo até hoje, isso rola. Vamos lá, leia por favor, Marília. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro. Caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidades que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. É um princípio que a gente tem que guardar.
a graça de Deus atinge a vida da gente por completo. A graça é um favor que a gente não merece. Mas quando a gente recebe a graça, não dá para ter desgraça. Você entende isso? Quando a gente recebe a graça de Deus, a gente se sente grato. E a gente quer falar como o salmista fala lá ainda no Antigo Testamento. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E o salmista só tinha ideia de misericórdia. E nós que recebemos a graça, porque o castigo era certo para nós. Mas Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Então não faz sentido a gente transformar a graça em alguma coisa barata. O preço foi pago e foi pago pelo sangue de Jesus naquela cruz. Por isso Judas vai usar rebeldia e corrupção, porque as pessoas estavam seguindo, como ele diz, o caminho de Caim. Você sabe o que fez Caim, não é? O que fez Caim? Por causa da inveja do irmão, matou o irmão Abel. E ainda enrolou o irmão, ludibriou o irmão, enganou o irmão, falando, vamos lá pro campo, não sei o que, e toque na cabeça do cara para matar o cara. Eu vou dizer para você, Judas está falando para a liderança da igreja. E quer dizer, ele está falando para os irmãos da igreja contra a liderança que está se corrompendo. É como se ele estivesse ensinando para a gente. Aliás, eu esqueci de dizer isso no começo aqui, anotei e não escrevi. Na pesquisa que eu fiz, Judas era um professor itinerante e um missionário. Ele está ensinando as pessoas como combater a corrupção, como combater o engano, como combater a mentira, porque é muito interessante isso. Às vezes a gente, em nome da graça, a gente transforma a nossa vida no horror. Porque a gente fala que é cristão, mas não tem nada de cristão. A gente é corrupto, a gente engana o outro e não estamos no processo de aperfeiçoamento, porque é natural. Porque quando eu aceitei a Jesus, eu era uma pessoa, mas à medida que eu vou me aproximando dele, eu vou me santificando. E não é que eu vou me santificando, o Espírito Santo é que transforma a minha vida e vai mudando meu jeito de ser. Você entende? Não é a pessoa que faz. É o Espírito que habita dentro, que começa a tomar conta e arrumar a casa. A gente está morando nesse apartamento aqui há pouco tempo. Quando nós, 2 meses, Marília está me ajeitando aqui, 2 meses. Quando a gente chegou aqui, o apartamento estava muito arrumadinho, muito zeloso e tal. Mas quando nós viemos, quanta faxina, quanta sujeira a gente achou, quantos cantinhos que precisavam ser limpos. É o que o Espírito faz. Às vezes a vida da gente parece uma beleza, tudo arrumadinho, mas quando você pega para limpar, você vê cada cantinho, cada sujeirinha guardada há muito tempo. Você imagina entrar numa casa que está abandonada. Então o trabalho do Espírito é um trabalho constante, contínuo. Eu me converti em menino, mas o processo de santificação aconteceu da adolescência para cá. Então o trabalho que o Espírito está fazendo é sempre, vai acontecer sempre. E à medida que eu conheço a palavra, isso vai se aprofundando em mim. Eu espero que você tenha entendido. Depois você leia número 16, a revolta de Corá, que era um dos levitas, veja, um dos levitas que questiona Moisés e questiona o próprio Arão, que a vara do Arão vai florescer. E o que acontece com quem passa pela rebeldia e corrupção? Marca, marca, marca. Morte, morte, morte. E Balaão é o profeta que nem era judeu, mas que temia ao Senhor, mas que está sempre ligado a dinheiro. Sempre que falam de Balaão, está ligado a dinheiro, a corrupção, porque ele ganhava dinheiro para profetizar conforme queriam, né? E quando você fala disso, é impossível deixar de pensar que a graça de Deus atinge a nossa vida por completo. Vocês perceberam? 3 exemplos do Antigo Testamento, um intervalo, mais 3 exemplos do Antigo Testamento e agora mais 3 metáforas relacionadas
ao Antigo Testamento. O Judas era bom nesse negócio, né? E parece, eu não sei, eu vou mostrar agora as metáforas, pedir a Marília para ler novamente as metáforas, que ele vai falar de pastores egoístas, nuvens sem chuvas e ondas de caos. As metáforas são muito poéticas, mas a poesia de Judas está fundamentada no Antigo Testamento. É isso que eu quero mostrar a vocês. Eu vou pedir para a Marília ler Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Ezequiel 34, verso 2. Vou correr aqui para pegar ela ali. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vejam, agora veja, por favor, Marília, o que você leu em Judas. A ovelha está com fome e o pastor, a ovelha está berrando de fome lá. A ovelha berra de fome e o pastor quer cuidar só dele mesmo. Estes homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. Veja se isso não é o que Ezequiel acabou de falar. Pode continuar. São nuvens... Não, pode parar, por favor. Não tem como deixar o texto e depois voltar, não é? Provérbios 25, 14. Tinha que ter 2 celulares, eu digo. Provérbios 25, 14. Como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Então, veja como Judas sabia muito do Antigo Testamento. E a Marília acabou de falar que ele escreveu também que esses caras são como pastores fazendo relação com Ezequiel. E eles são como nuvens sem chuva. Deve ser horrível, né? Você olhar assim e vai chover. E não chove. Não chove. É uma enganação total. Uma enganação total. Você achou o texto aí, Marília? Lê, por favor. De Judas? Estes homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Okay. Árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Ok, agora Isaías 57, 20. Eu falei que ia sofrer hoje aí com o texto. Ela tá ali só no dedinho procurando o celular. Isaías 57, 20. Era debate de versículo, lembra? Como a gente abria, tinha que abrir o texto correndo. Estão vivendo agora, vai. Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Judas já vai falar sobre isso. Lá, pode voltar para Judas que a gente vai dar uma sossegada agora, tá? Volta lá para Judas, que você vai ver que ele vai falar que esse povo, além de ser rochas submersas, são ondas agitadas pelo vento que trazem toda a sujeira. Então é muito interessante, as pessoas que agem desse jeito são pastores egoístas, só cuidam de si mesmos, são nuvens sem chuva, são enganação e são destruição. Isso aqui a gente pensa num tsunami, a gente pensa numa grande destruição. E ele ainda vai falar de um quarto elemento para fazer a interferência, que ele vai falar rochas submersas. Ele vai falar de rochas submersas. O que são as rochas submersas? As rochas submersas são um perigo. Para quem já nadou em rio sabe que antes de mergulhar a gente tem que checar onde é que a rocha, para onde a rocha vai, porque às vezes a gente vê a rocha, a gente tem a água do rio aqui, aí você vê uma rocha assim, você vê só esse pedaço que está aparente, aqui é tudo água, mas você não sabe se a rocha vai fazer assim ou se ela vai fazer um buraco. E eu tive o desprazer de
de quase perder um amigo, porque mergulhou e aqui era fundo, mas aqui era muito raso. Ele bateu o braço, que ele foi com a mão, ainda bem que ele não deu cabeçada, né? Foi com a mão, ele bateu o braço na pedra e quebrou o braço, teve que botar um monte de pino, porque ele mergulhou desse jeito aqui na água. Porque na verdade, as rochas submersas estão escondidas. As rochas submersas e as águas revoltas de um tsunami, a gente não tem controle. A mesma coisa, esses líderes que estão olhando só para si mesmo e não olham para a verdade do Evangelho. Eles querem tirar proveito disso. E por que Judas fala tudo isso que falou até agora? Essas metáforas eu acho sensacionais, lindas. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele é um professor. Ele é zeloso com o Evangelho. E não foi só ele que falou isso, viu? Eu vou pedir para Marília ler. Desculpa, Marília, mas vou pedir para você ler. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Depois eu vou escrever os textos aqui, que fica mais fácil. 2 Pedro 2, 1 a 3. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos a repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Agora você lê, Marília, por favor, 1 João 4, 1 a 3. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Vou pedir para ler também 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 9. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. São estes os que introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles. A sua insensatez se tornará evidente a todos. Gente, que texto! Texto, assim, basta ler o texto. Se alguém segue esse caminho, não se iluda. Não se iluda. Mas eu não sei se vocês perceberam que agora a gente está chegando no final e Judas vai fazer uma advertência citando de novo. Abre lá, Judas, Maria. Primeiro Enoque. Por que cita primeiro Enoque? Porque Enoque era um texto clássico. O Enoque não é o Enoque da Bíblia, mas é um texto pseudoepígrafe, deuterocanônico e tudo mais,
mas era uma literatura lida naquela época. E qual é a essência do que fala Enoque lá, que Judas vai falar? Ele vai dizer que o fim está próximo, que a mão de Deus vai pesar. E é muito curioso, como eu citei para vocês, Pedro, João e Paulo. Você percebeu? Pedro, João e Paulo falando a mesma coisa que Judas. Na verdade, vocês vão ouvir a Marília falar que a gente tem que seguir a linha e o ensino dos apóstolos. A gente tem que voltar ao Evangelho. O Evangelho é... eu falo isso sempre, todas as vezes. O Evangelho é Cristo. Tudo que foge, tudo que se afasta, ou tudo que ultrapassa Cristo, não é Evangelho. Evangelho é boa notícia que está em Cristo, no Cristo revelado. Lê o texto, por favor. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Vejam, essas pessoas ainda são puxa-saco, né? Você sabe de onde vem a expressão puxa-saco? Não? Então deixa eu contar para você. Puxa-saco é porque a roupa, aquela roupa sobretudo, era chamada de saco. E chegava um cara na hora da festa, ele puxava aquele sobretudo para ajeitar a roupa. Ficava alisando e puxava assim, por isso que chamam de puxa-saco, para o cara ficar alinhado, para agradar o cidadão. Então, às vezes, ficava puxa-saco na porta ali, e tem gente que é especialista nisso, né? Depois eu acho que vai ter uma doxologia, o finalzinho do texto de Judas, mas antes da Marília ler o final, que é uma doxologia lindíssima do texto de Judas, eu vou fazer uma pergunta para você, que eu vou responder, mas eu vou perguntar. Mas por que usar citação de apócrifos? Porque ele vai citar primeiro Enoque e ele vai também citar a briga pelo corpo de Moisés. Ele vai citar 2 apócrifos nesse texto. Na verdade, Judas não estava preocupado com isso. Sabe o que Judas estava preocupado? Judas estava preocupado em que nós estivéssemos agarrados em Cristo. E sabe o que a gente aprende com isso? Que Judas tinha um conhecimento acadêmico, intelectual muito profundo. Porque ele citou as coisas que as pessoas conheciam daquela época, naquele contexto. A gente não tem mais contato ao longo da história, a gente se afastou desses livros e eles não são de jeito nenhum, já não eram canônicos na época de Judas. Você sabe que a nossa Bíblia é a reprodução da Bíblia dos judeus, não é? Mas ele lia também esses livros. E olha que coisa legal isso, porque isso ajuda a gente a valorizar a leitura. Não foi isso que Paulo fez quando foi no Areópago? Ele não citou os poetas lá, os poetas gregos, porque Paulo tinha conhecimento, Paulo lia. Então, na verdade, a gente devia ser mais reconhecidos, como éramos antigamente, pessoal do livro. Vou botar assim para não ficar fazendo propaganda pessoal. Já fiz, né? Era gente do livro. A gente cantava com a Bíblia na mão, eu vivo contente, alguém apontando ali, vai um crente, porque a Bíblia é a nossa referência. Então hoje, a palavra de Judas é atualíssima. Hoje tem muita gente frequentando o culto que nunca se converteu. Tem muita gente participando de igreja que ainda não passou pelo processo de regeneração, que só o Espírito de Deus, só Jesus pode dar. Então o que Judas está ensinando para mim e para você? Tenhamos cuidado, nos agarremos na palavra. Tudo que não é da palavra tem que ser questionado.
A gente precisa ser mais bereano. O que é o bereano? Bereano é uma igreja da Bereia que Paulo foi, ensinava, eu não botei a referência aqui, e tudo eles conferiam na Escritura. Tudo que Paulo falava, eles conferiam na Escritura. Os crentes de Bereia, nota 10. Como eu gostaria de ter mais crentes da Bereia aqui na nossa igreja, na nossa denominação, em todos os cantos. Crentes bereanos, que conferem tudo na Escritura, que fazem uma leitura holística, panorâmica, e não ficam presos a um versículo e aquilo não passa a ser verdade, mas é uma forma da gente crescer e aprender. Olha, tem muita conexão para fazer com Deuteronômio, viu? O mesmo eu não vou falar. Domingo que vem a gente vai estar junto novamente, mas a Marília tem que ler a doxologia, ó, eu ia esquecendo. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem-nos, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula, com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.